O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como é bom podermos deparar-nos com a palavra de Deus. Nós, durante o dia, e pensa então, durante os anos, durante a vida, recebemos tantas mensagens negativas, ouvimos e até pronunciamos tantas palavras mortíferas. Aos nossos olhos veem tantas propagandas e até mesmo tantas realidades que, precisamos ser sinceros, nem sempre edificam o nosso coração. Em contrapartida, nós, por isso mesmo, precisamos também receber injeções, receber vacinas, receber antídotos, são todos sinônimos, que exatamente venha a equilibrar, então, as coisas interiores do nosso espírito, da nossa alma, e que possa trazer, claro, equilíbrio à nossa psique, para podermos prosseguir a nossa caminhada. Recebemos, pois, tantas informações que falam de morte, que falam de guerra, que falam de destruição. A palavra de Deus vem ao nosso encontro para falar de vida. E nós sabemos que a vida tem muito a ver com o amor. Sem o amor não é legal viver. Ainda a noite passada estive eu com o Padre Mário Pozzoli assistindo a uma récita no Festival de Óperas que acontece em nossa cidade, chamada A Ceia dos Cardeais, lá em Santo Alexandre. Melhor ainda, em português, um português puro, castiço, mas bastante compreensível, e ainda mais que as palavras passam lá numa telazinha. E nós tivemos a alegria, a oportunidade de sentar mesmo bem na frente, nas primeiras cadeiras. Tivemos um ótimo espetáculo. E o diálogo entre os três cardeais tratava exatamente sobre o amor. Sobre o amor. Sem o amor não se vive, qualquer que seja a faceta desse amor. Então, a palavra de Deus nos fala sobre o mandamento do amor, o mandamento da lei. Vocês sabem que tentando explicar, outros dizem tentando mascarar, tentando enganar a Deus, tentando barganhar com Deus, os fariseus tinham, assim como que desmembrado os 10 mandamentos em 613 preceitos. Não bastassem os 10 mandamentos, não fossem muitos, eles tinham desdobrado. Eles haviam como que fragmentado, especificado os 10 mandamentos em 613 preceitos. Olhem só, é exatamente tendo em conta essa inflação de preceitos ou mandamentos que então os saduceus fazem esta pergunta para Jesus. Afinal, Jesus, dos 613, qual é o principal?
Qual é o mais importante? Então Jesus apresenta-lhes como que uma espécie de moldura, faz uma moldura, utilizando dois, que na verdade é um só: amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, quer dizer, na totalidade da gente, e amar ao próximo como a nós mesmos, diz Jesus. Esse aqui é o quadro. Dentro deste quadro podem estar 1.500 outras atitudes, gestos, pequenos gestos, mas que devem estar proporcionais, pois, a essa moldura: amar a Deus e amar ao próximo. Meus irmãos e irmãs, conta-se da vida de São João Evangelista, que ele, já velhinho, muito velhinho, vocês sabem que São João Evangelista foi o último dos apóstolos a morrer. Se estabelece assim um prazo máximo de 100 anos. Deve ter morrido com uns 100 anos. Em Éfeso. Eu visitei Éfeso em abril, lá onde ele teria levado também Nossa Senhora. Tem lá a casinha em que eles teriam residido, que hoje é uma igreja, este santuário da Virgem Maria de Éfeso. Éfeso foi uma cidade próspera, era uma cidade culta, uma cidade influente na antiguidade cristã. Tinha lá uma comunidade cristã muito fervorosa e uma cidade cheia de coisas assim, como uma grande biblioteca, um grande anfiteatro, uma cidade verdadeira, próspera, porque ficava assim um pouco próximo do mar. Então, lá foi onde morreu São João Evangelista. E os jovens, dos grupos de jovens, quando faziam as reuniões dos jovens, amavam levar aquele velhinho, para que o velhinho falasse para eles sobre o que Jesus dissera, o que ele ouviu mesmo da boca de Jesus, que ensinamento Jesus tinha falado às pessoas que ele escutara, e por isso as gravara na sua memória. Nós poderíamos dizer que o velhinho já estava assim com um pouco de mal de Alzheimer, de modo que em todo lugar onde levavam o velhinho e diziam: fala-nos do que Jesus disse. Ele dizia assim: ele falou, filhinhos, amai-vos. Tá bom, nós já sabemos, da outra vez você já disse isso. Diga uma outra coisa que Jesus tinha falado. E o velhinho dizia, ele falou, filhinhos, amai-vos. Tá bom, essa nós já sabemos, já escutamos. Diga-nos uma coisa diferente. Filhinhos, amai-vos. Ora, se é verdade que esta doença ou esta consequência da vida, que é a senilidade, nos faz lembrar coisas, primevas, as primeiras lembranças da vida, porque é como se o cérebro fosse assim um papel bem limpo, com uma caneta bem forte, em que a gente começa a anotar as coisas, assim é o cérebro. Depois a folha já está cheia de escritos, a caneta já está mais seca, já não escreve com tanta nitidez. Na senilidade, então, voltam aquelas lembranças que foram escritas de uma forma bem nítida. Pois é, tudo mais se apagou da cabeça do velhinho São João, menos a essência, o fundamental da mensagem cristã. Ele disse, filhinhos, amai-vos. Ele disse, filhinhos, vamos repetir, ele disse, filhinhos, amai-vos. Pois é, a essência do cristianismo, a essência da palavra de Jesus, a essência do coração de Deus, que nunca cessou de nos dizer isso, e nos fala continuamente, máxime pela boca do próprio seu Filho, Filho de Deus. Santo Inácio de Antioquia dizia, Jesus Cristo é a boca de Deus
sem mentiras, pela qual o Pai falou a verdade. Então, Jesus disse, o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo mais, toda a lei, os profetas, os mandamentos se resumem nisso. Portanto, o mandamento da lei permanece. Mesmo que a gente viva uma cultura de guerra, uma cultura de morte, uma cultura de competitividade, jamais o mandamento de Deus se apagará. E tomara permaneça também dentro do nosso consciente ou inconsciente, de modo que nós também, conquanto senis, ou mesmo vivendo situações muito desastrosas, ou mesmo fazendo experiências da decepção, da desilusão, do desamor, da ingratidão, possamos jamais esquecermos. Jesus disse: filhinhos, amai-vos. Hoje nós estamos comemorando a festa de um grande Papa, São Pio X. Ele viveu a coisa de um século. E olhem, a nossa arquidiocese foi elevada de Diocese do Pará à Arquidiocese de Belém, durante o papado de São Pio X. Ele sucedeu a um grande Papa da nossa igreja também, Leão XIII. Foi em 1906 que a nossa arquidiocese foi erguida assim. Por isso, ele é o padroeiro do seminário da nossa arquidiocese, São Pio X. Nós queremos hoje rezar também pelas vocações, estando no mês de agosto, mês vocacional. Nós queremos também lembrar-nos de algo muito bonito, estando na festa do Papa São Pio X e falando do amor de Jesus, lembrar-nos de que São Pio X foi ele quem autorizou as crianças a receberem a Santa Eucaristia. Estabeleceu desde que saibam distinguir, desde que tenham o uso da razão para saber distinguir o que é um pão, o que é uma hóstia, de modo que então eles possam saber o que é isso. É o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois então receba a criança, quer você tenha 8, quer você tenha 9, quer você tenha 10 aninhos, mas que você já saiba o que é um pão e o que é o corpo do Senhor. Vamos também rezar pelas nossas crianças que nas paróquias se preparam para receber solenemente o corpo do Senhor. Vamos rezar por todos nós que podemos receber a Santa Eucaristia, para que jamais nos esqueçamos da presença de Deus na hóstia consagrada, para que saibamos amar Jesus na Eucaristia, recebê-lo com dignidade e, sobretudo, que esses frutos que Jesus mesmo traz ao nosso coração possa resplandecer em nossa vida. E vamos rezar por aqueles irmãos e irmãs que por algum motivo não podem receber a Santa Eucaristia. Por exemplo, aqueles que vivem situação matrimonial irregular, não podem receber a Eucaristia, exatamente por conta da irregularidade na fé com relação ao sacramento do matrimônio, mas para que possam sentir-se fortalecidos pela comunhão espiritual. Santa Teresa de Jesus dizia que a comunhão espiritual faz grande bem, produz um grande efeito na alma de todos aqueles que cultivam esta prática. E a comunhão espiritual se faz consistindo em 3 coisas. A primeira é reconhecendo não poder recebê-lo. A segunda é confessar
que se acredita, que se crê. E a terceira é o pedido de que o Senhor venha a nós. Eu creio, Jesus, que está realmente presente na hóstia consagrada. Não podendo receber-te na Eucaristia, peço-te, venha ao meu coração. Produz aqueles frutos que tu realizas na vida dos irmãos que podem receber-te diretamente. Comunhão espiritual faz um grande bem. Por isso, quantos podem receber a Santa Eucaristia, devem recebê-la com fé. Vamos fazer um instante de silêncio, assim que alguma coisa do amor de Deus possa permanecer em nós e produzir frutos